Vamos para a segunda questão do nosso capítulo 12. A questão tem o seguinte enunciado: a atividade de fiscalização dos sujeitos passivos de obrigação tributária é de tal relevância que o próprio Código Tributário Nacional contempla algumas das principais regras a esse respeito. De acordo com esse código, então vamos para as alternativas. A alternativa A: é permitida a divulgação por parte dos servidores da Fazenda Pública de informação obtida em razão do ofício sobre a situação financeira do contribuinte, desde que não envolva crime financeiro por ele cometido. Claro que essa assertiva é absurda, ela diz exatamente o contrário do que fala o artigo 198 do Código Tributário Nacional. A regra é o sigilo fiscal. O servidor da administração tributária, ele acaba tendo vários poderes, requisita informações, descobre muitas coisas sobre a situação financeira, por exemplo, do próprio sujeito passivo. A contrapartida a isso é o dever de manter sigilo com relação a essas informações. A revelação de sigilo é algo que é ilícito administrativo e inclusive ilícito criminal. Então, por óbvio, esse artigo, essa assertiva está errada, trazendo uma afirmativa absurda. Vamos à alternativa B. A alternativa B diz que as autoridades administrativas municipais poderão requisitar o auxílio da Força Pública Estadual. Vejam aqui uma requisição cruzada, né? Requisitar a autoridade municipal requisitando a Força Pública Estadual. Aqui, claro, esse cruzamento é necessário, porque não existe uma polícia municipal. O máximo que existe é aquela guarda municipal sem os mesmos poderes de uma força policial, né? Então, a autoridade administrativa municipal requisitando a Força Pública Estadual quando necessária a efetivação de medida prevista na legislação tributária, desde que essa medida se configure fato definido em lei como crime ou contravenção. Na realidade, obviamente, a medida que a autoridade vai adotar não é crime ou contravenção. Ninguém vai chamar a polícia para praticar um crime. O que o Código deixa claro no artigo 200 é que mesmo que o particular estiver fazendo para impedir a fiscalização não configure crime, por exemplo, se está a administração tributária querendo fazer uma fiscalização e essa fiscalização é embaraçada, mesmo que o ato não configure crime ou contravenção, é possível a requisição da Força Pública. E é possível a requisição cruzada, tá? Porque lá se fala no artigo 200 que as autoridades federais poderão requisitar a Força Pública federal, estadual, municipal e reciprocamente, uma solicitar a Força Pública da outra esfera. Isso aí pode ser feito tranquilamente e não é necessário que o que esteja acontecendo configure crime ou contravenção, porque muitos acham que para chamar a polícia só se estiver acontecendo crime. É comum, por exemplo, que a autoridade fiscal, para garantir sua própria segurança, às vezes você vai visitar um contribuinte, vai fiscalizar um contribuinte que você já sabe que é complicado, que é um contribuinte que pode ter reações que lhe colocarão em risco. Então você requisita o auxílio da Força Pública para que você faça seu trabalho com toda tranquilidade, ok? Então, nessa linha de raciocínio, a alternativa B está incorreta, porque ela literalmente diz uma coisa esquisita, né? Quando é necessária a efetivação de medida, veja que a fiscalização quer fazer a medida, quer executar a medida prevista na legislação. Aí, desde que essa medida, que medida? A medida da fiscalização. Fica parecendo que a fiscalização aqui quer cometer um crime ou contravenção. Então, literalmente, o item traz um absurdo. Eu acredito até que nem a banca queria dizer uma coisa tão absurda. Eu acho que o que ele queria falar era do contribuinte, né? O que o contribuinte veio a fazer para embaraçar a fiscalização, mesmo que não configure crime ou contravenção, isso justifica a requisição da Força Pública. A alternativa B, portanto, é incorreta. A alternativa C: é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública de alguns tipos de informações específicas, tais como aquelas relativas à inscrição de débitos do contribuinte em dívida ativa dessa mesma Fazenda Pública. Na realidade, a regra é a proibição de divulgação das informações. A regra não é só de alguns tipos de informações específicas. A regra é não divulgar coisa alguma. Agora, existem exceções. O parágrafo 3º desse mesmo artigo 198 traz informações que podem ser divulgadas. O parágrafo 3º fala em parcelamento, em moratória, em representação fiscais para fins penais e fala da inscrição de débitos do contribuinte em dívida ativa. Então, essa informação específica que foi colocada aqui, ela pode ser divulgada conforme previsto no parágrafo 3º, inciso 2 do artigo 198 do Código Tributário Nacional. Então, a alternativa C também está incorreta. A alternativa D:
Diz que a autoridade fiscal que proceder a qualquer diligência de fiscalização lavrará em um dos termos fiscais exibidos pelo sujeito passivo, um dos livros fiscais, desculpa, exibidos pelo sujeito passivo, os termos necessários para que se documente o início do procedimento e fixará prazo máximo para a conclusão daquela, vedada a lavratura desses termos em separado. Na realidade, é o artigo 196 que prevê o termo de início de fiscalização, só que o parágrafo único, por favor, vamos exibir aqui o parágrafo único do artigo 196, ele permite claramente que o termo seja lavrado em separado. Da maneira que ele está escrito, fica parecendo que a regra realmente é lavrar num dos livros fiscais exibidos. O fiscal chega, requisita livros, os livros são entregues e se lavra, se escreve o termo num dos livros, certo? A alternativa, né, é possível que seja lavrada em separado. Na prática, é muito mais comum lavrar em separado. A fiscalização, quando se dirige ao estabelecimento do contribuinte, já leva dois termos de fiscalização impressos, já para entregar ao contribuinte para ele assinar de imediato, para que se registre, se documente o início do procedimento de fiscalização. Esse documento é fundamental, porque a partir daquele instante que ele assina aquele termo, naquela data, aquela hora, aquele minuto, ele perde a espontaneidade. Se ele quiser fazer qualquer confissão mais à frente com relação a algo que esteja sendo fiscalizado, se a situação tem a ver com a fiscalização, com o objeto da fiscalização, ele não está mais espontâneo. Além disso, a fiscalização tem prazo para terminar. A legislação tributária, a legislação de fiscalização de cada ente prevê o prazo. Como é que vai contar esse prazo? Vai contar da lavratura do termo de início da ação fiscal. Além disso, há casos raros, mas há casos em que essa lavratura de termo de início antecipa a contagem do prazo decadencial. Quando o termo é contado, o prazo é contado de acordo com aquela regra do artigo 173, inciso 1, conta a partir do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o tributo poderia ter sido lançado. Se por um acaso houver uma fiscalização antes desse primeiro dia do exercício seguinte, normalmente o prazo decadencial é contado a partir dessa data. Mas isso são outros assuntos que envolvem outros capítulos. Eu só quero que vocês percebam que é possível sim a lavratura em separado, de forma que essa alternativa D está incorreta com base nesse artigo 196, parágrafo único. A alternativa E fala que os despachantes aduaneiros oficiais, que são contribuintes do ISS, bem, aqui a gente não está analisando a legislação do ISS, mas o serviço de despacho aduaneiro é fato tirado do ISS. Então, eles são contribuintes do ISS, né? Mas vamos atentar para os aspectos específicos relativos à fiscalização, à administração tributária. Eles estão obrigados, mediante intimação escrita de autoridade competente para fiscalizar o ICMS, a prestar às autoridades administrativas todas as informações de que disponham com relação aos negócios de seus clientes que são contribuintes do ICMS, preservado o dever de segredo quando previsto em lei. Então, na realidade, esse item se baseia fundamentalmente no artigo 197, que lista um conjunto de autoridades, ou melhor dizendo, um conjunto de agentes, de pessoas, que mediante intimação escrita da autoridade administrativa, tem o dever de colaborar com a fiscalização, prestando às autoridades administrativas todas as informações que disponham com relação aos negócios desses clientes. Isso está no artigo 197, inciso 4. Lá não se fala em despachante aduaneiro especificamente, se fala em despachantes oficiais, mas o despachante aduaneiro é um dos despachantes oficiais, ok? Então, apesar de se colocar aí, os clientes deles são contribuintes do ICMS, não é o foco da questão, mas sim, são contribuintes do ICMS. Vocês já devem ter visto, por exemplo, que tem até súmula dizendo que é possível a cobrança do ICMS já no momento do desembaraço aduaneiro da mercadoria. Então é possível que já se cobre lá na alfândega. O despachante é um particular que presta um serviço como credenciado do poder público para liberar a mercadoria lá na alfândega. Ele acaba tendo acesso a várias informações sobre o seu cliente e se o fisco requisitar essas informações, requisição é ordem, ele vai ter que prestar tais informações. A questão fala ressalvada a questão relativa a sigilo, claro, quando houver imposição legal de sigilo, esse sigilo terá que ser cumprido de forma que a alternativa E, ela está correta, corresponde ao gabarito, marquem-na. Com isso a gente termina a análise dessa questão.